Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport do Benfica, não é o PAOK de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só sou na PlayStation. Na PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Como é que é? Episódio 32, temporada número 5 segundo poste, e estamos de volta aos 4 na jornada de... Prova de palmas. Vamos a isso. Eu até pensei que era exatamente isso que estavas a fazer quando bateste aquela palma inicial que as pessoas não ouvem porque é para começarmos a... Só por isso vou mantê-lo esta semana. Episódio este da jornada. Pronto, voltamos dos 4, até porque é jornada grande, jornada entre os 4 primeiros. Antes de irmos aos 2 jogos, porque as coisas ficaram basicamente na mesma. Aliás, esta jornada foi repleta de empates até agora. Antes de irmos lá, que eu tenha percebido nestas últimas semanas, tivemos um membro desse podcast no Médio Oriente, um membro desse podcast na América do Sul e um membro desse podcast que voltou este fim de semana, hoje, de umas férias na neve. É disto que estamos a falar, correto? É disto que estamos a falar. Muito bem. Eu não, olha, eu tive que cuidar da minha filha, olha, sabes como é que isto é? Isto é difícil. Eu tive em Sinfãs ontem, olha, ficam com esta. E é mau, se calhar. Em trabalho, não foi de férias. Sim. Por acaso, olha, quinta-feira vou para Londres, vou ter com o nosso amigo Summit. Portanto, um abraço para ele. É verdade. Para a semana não estou cá. Muito bem, Pedro Azevedo, eu vim dizer que és um excelente snowboarder. Queres dizer à malta? Não sou excelente, mas claramente quando desci a primeira pista percebi que afinal até tinha algum jeito para a coisa. Mas snowboard é para fracos, snowboard, sabemos disso. Bem, eu hate ao snowboard. Porquê? Chegou a beta O que é a verdade preferida dela. É ski. Esta eu nunca tinha ouvido, então. É ski, às vezes. Os originais fazem ski. Pronto. Não é, Rita? Ele chegou depois, está tudo bem. Foste bem no ski, Ele chegou depois. Foi a segunda vez que fiz snowboard na vida, mas adorei, gosto muito, sem dúvida. Divertiste, foste uma despedida solteira, não foi? Despedida solteira e fizemos isso, fizemos 3 dias na neve e fomos passar ontem a Sevilha. Muito bem. bem. De Sevilha para Lisboa. Da neve? Serra Nevada. Então e depois foram para Sevilha, ok. Serra Nevada depois de Sevilha. Sim, já percebi. Estava calor em Sevilha? Estava a perceber a dinâmica. Não estava frio nenhum. Em Serra Nevada estava imenso frio, obviamente. Em Sevilha não. Muito bem. Estava muito bom, mas adorei e recomendo. Quer para férias de amigos, quer para férias de família, olha, recomendo a neve. Mas não vieste com, apesar de tudo, são umas férias um bocadinho caras, mas olha, não vieste com muito má voz. Foi um fim de semana até calmo ou não? O fim de semana não, mas a semana, ou seja, o fim de semana, sexta e sábado, muita noite, mas nos outros dias não, os outros dias queríamos acordar cedo para aproveitarmos o máximo de neve possível. Muito bem, então olha, Pedro, da minha parte agradeço-te estás aqui presente hoje, porque sei que provavelmente tiveste um fim de semana durinho, portanto obrigado pela tua presença. Pedro Guarda, como é que estava o Médio Oriente? Tu vieste e a guerra começou, voltaste e a guerra começou. Foi basicamente isso. E sorte das sortes, eu tinha o hotel que eu vou com o primeiro estilhaço, o Fairmont, era para onde eu ia e eu era para ir na semana a seguir, ou seja, apanhava a guerra. Bem, portanto foi assim uma série de... Vocês os dois têm uma queda para é verdade. Infelizmente acontecerem catástrofes ou coisas más nos países. Felizmente não estamos lá. Felizmente não estão lá, mas infelizmente que isso acontece depois, não é? Não, mas a nós aconteceu-nos Palermo, a mim já me tinha acontecido Palermo, não foi? Sim. O furacão no dia a seguir o vulcão Etna. E Vietnã foi umas horas. O Vietnã, quando eu voltei do Vietnã, umas horas depois, eu voltei de manhã e à noite. Foi o sismo. Foi, e tempestades e já não havia voos. Portanto, o guarda é pior, é guerra mesmo. O guarda é mais complicado. Foi a primeira vez, mas pronto, ainda bem. E espero que aquilo se resolva rapidamente, mas eu quando estava lá, uma pessoa vê as notícias,
E aquilo é super tranquilo, não tinha ideia que era assim tão calmo, tão seguro. Só que eu estava sempre a dizer para a minha namorada: olha, se o Trump agora faz Desde desde ele. isto faz fronteira marítima, não sei como é que vai ser, bem dito, bem feito. Nós saímos de lá no domingo e aquilo foi para a quarta ou quinta, não foi uma coisa assim que. Foi. Já vi imagens do hotel onde a gente teve, pá, tudo. O nosso hotel tinha muitos miúdos. Imagina que eu para dormir, depois meteram camas no meio do hotel, na recepção, muito grande. As pessoas foram todas dormir para o lobby. Eu imagino como é que aquilo foi. Aquilo metia muito miúdo. Deve ter sido, ninguém dormia de certeza. Pela situação e por os miúdos, se calhar nem explicou bem aos miúdos: olha, está a acontecer isto. E os miúdos continuavam a fazer as coisas deles e não deve ter sido nada fácil. Eu espero que se resolva rapidamente. Até aí, olha, até comentei, uma pessoa já tem que morder a língua porque eu nunca tinha ido para aqueles lados e agora percebo porque é que vão para lá os Félix e os Ronaldos e não sei o quê. Pá, porque a vida, não sei como é que é na Arábia Saudita, mas pelo menos havia muito tranquilo, é mesmo muito seguro, pá, seja por que motivo for. Também há algumas liberdades que estão condicionadas e muitas multas e chicotadas e penas gravíssimas. Para vocês terem noção, passaram vermelho, são 15 mil dólares. Portanto, é disto que estamos a falar. Bem, o Azevedo estava lixado. Olha. Quando está assim laranjinha, tu gostas de pisar, gostas de pisar. Isso aí é diferente. O Azevedo ia ser. Mas pronto, é destas coisas que estamos a falar. Por um lado traz segurança, pronto, tens liberdades que são obviamente condicionadas. Mas eu percebo, a malta, não sei se na Arábia Saudita pagam impostos, não devem pagar, não pagam, vivem uma vida santa, a competitividade também não te chateias muito. Pá, tem que ter um bocadinho de língua, pelo menos em termos pessoais, eu já percebi mais ou menos o apelo daquilo. Pois. Em termos competitivos, a minha opinião é a mesma. Mas pronto, é o que é, olha, safei. Rita, vieste com boa cor. Como é que te sentes? Eu já tinha estado aqui, tu é que não, acho. Estava doente, estive doente, mas agora que estás. Não, estive muito doente. Eu não ganho cor. Ganhas. Achaste? Mas pronto, o trabalho está. Voltaste bem para o trabalho, sentes-te bem? Sinto-me bem. Foste a Braga ontem, não foi? Fui a Braga ontem. Hoje não trabalhaste, ou não? Hoje não fizeste jogo? O caminho também é um trabalho. Pois é, tens toda a razão, é verdade. E a TSF é uma empresa como deve ser. Ora bem, é Dia verdade. de regresso também é dia de trabalho. Sim, eu vi uma foto no Porto e pensei, Eu dormi no Porto. Não. foi fazer Boa Vista, não? As negras, SAD. Dormi Muito no bem. Porto. Dormi no Porto. Já lá vamos, já te vou pedir a opinião sobre esse jogo. Vamos primeiro, agora que já fizemos aqui o podcast sobre geografia, Exato. viagens e política, podemos avançar. Ora bem, Benfica-Porto, em primeiro lugar, antes de vos perguntar qualquer coisa, acho que tivemos um bom jogo de futebol, tanto na Luz como na Pedreira. 2 bons jogos de futebol. Acho que as equipas mostraram porque é que são as 4 primeiras, por diversas razões, e na comparação com os restantes clubes da Primeira Liga. Começando já pelo jogo que envolve Benfica e Porto. Posso começar por ti, Rita? E queria-te perguntar, em primeiro lugar, se... O que guarda? Afinal, tranquilo. Rita, queria-te perguntar, em primeiro lugar, se os 11, se alguma coisa surpreendeu nos 11, nos 11 de cada uma das equipas, e em segundo lugar, se o plano inicial do Benfica, acredito que não fosse sofrer um golo, obviamente, mas contra este Porto, parece que ainda é mais difícil isso. O que é que achas que aconteceu para o Porto ter entrado tão forte, nem que seja, porque marcou um golo bastante cedo? Acho que em relação aos 11 não tenho grandes dúvidas que este seria os 11 que iriam ser apresentados. Não havia aqui sequer grande margem para manobra. Se calhar do lado do Porto havia um bocadinho mais, mas a titularidade, por exemplo, do Zé Gul poderia não acontecer, como não aconteceu no Clássico, mas aí também acho que não vamos falar desse jogo, mas acho que o Farioli quis mesmo refrescar a equipa. Podes falar, se quiseres, podes falar. Não vale a pena, mas ou seja, quis muito refrescar a equipa também para este jogo, sabendo a importância de vir à luz. Em relação ao 11 do Benfica, não havia muito por onde mexer. O Amorim fez ali o bluff natural de conferências de antevisão, também já só cai quem quer. Aquela história dos titulares que estavam indisponíveis e tudo mais. Pronto, viemos a perceber que era o Leandro Barreiro. De qualquer forma, e ok, se o Barreiro tivesse a 100%, acho que jogava o Barreiro no lugar do Enzo.
Mas de resto acho que eram os 11, não me surpreendi. Uhum. Em relação àquilo que aconteceu, acho que tem a ver com. Acho que quem quiser perceber este jogo tem que ir ouvir a conferência de imprensa do Mourinho pós-jogo, porque ele faz uma análise perfeita, até algo distante. Parecia que não era o treinador da equipa que estava a falar. Parecia que estava a comentar. Parecia Mas eu comentador. Mas eu também já ouvi críticas em relação a isso. Uhum. Quando eram outros a fazê-lo, era honestidade. Quando é o Mourinho, já é críticas. E portanto acho que o critério. Isso é um comentário do Ruben Amorim, é isso? Sim, sim. E eu sou grande defensora, sempre fui de Ruben Amorim, mas o Ruben Amorim sempre falou dos jogadores com liberdade total e isso na altura era elogiado. E que o Mourinho é criticado porque está a mandar a equipa para debaixo do autocarro. Uhum. Acho que há aqui. Pronto, mas isso tem a ver com Mas concordas com o que ele disse? Concordo com aquilo que ele disse, mas Sobre a questão da dupla do meio campo? Sim, mas também sei que é ele que mantém o Rafa durante o jogo, sei lá, 70 minutos. Quanto tempo jogou o Rafa? Sem grande. Ou o próprio Prestiani, que estava num dia, não. Portanto, isto são decisões de treinador. Mas vamos voltar ao início do jogo, já lá vamos. Esta coisa, desculpa, dispersei porque lembrei-me. Tranquilo. Estava a irritar. A entrada do Porto é muito boa, como já se esperava. Eu acho que o Porto fisicamente impõe-se no jogo e o Benfica fisicamente e com este meio campo mais molinho, e é engraçado falarmos de molinho quando falamos de Enzo e de Rios, porque são dois jogadores que não foram apresentados desta forma, mas que hoje se apresentaram assim. O teu micro desligou-se, Rita, desculpa. Desculpa. Fui eu que o desliguei, não sei porquê. Automaticamente. Fica mais débil. Agora, acho que o Porto faz uma primeira parte de grande nível, chega aos golos de uma forma muito natural, por erros também individuais do Benfica. Neste caso, no primeiro gol há um erro do Otamendi, deixa-se cair no engodo do Porto, vai atrás do Denis Gul, numa zona de meio campo, e fica um buraco gigante para o Porto depois aparecer, neste caso o Froholt. No segundo golo, o Mourinho explicou isso melhor que ninguém, não preciso explicar o que é que aconteceu. Acho que é uma primeira parte de campeão para o Futebol Clube do Porto. Entra muito bem, e o Benfica não entrou com a... Até parecia que faltava alguma frescura até, mas com a intensidade que um jogo destes precisaria. E aí, acho que é a limitação de mentalidade. É uma equipa que parece que quando joga bem as coisas correm todas muito bem, mas quando uma peça ou duas está desligada, aquilo vem tudo por ali abaixo. E acho que foi isso que aconteceu. Ok. Guarda, queria que me ajudasse a perceber, ou que nos ajudasse a perceber o que é que achas, porque claramente o Benfica, nos dois jogos que já fez com o Porto este ano, com o Mourinho, pareceu uma equipa mais cuidadosa no momento da pressão, e o Porto claramente hoje, na primeira parte principalmente, foi muito fácil o Porto chegar, e o Fariola falou sobre isso no final do jogo. Foi muito fácil chegar na primeira parte à baliza do Benfica, ou pelo menos ao último terço. Queria que me ajudasse a perceber, primeiro, se concordas com esta questão do Mourinho, que fala no final do jogo sobre a dupla de meio campo, que é muito diferente jogar com Barreiro e Orsens em vez de Enzo e Richard Rios. Mas acima de tudo, queria perceber contigo, até pela questão dos dois golos, o que é que tu achas que é o futuro de Otamendi no Benfica? Acho que eu posso começar já por aí. Acho que o Otamendi neste momento está um bocadinho esgotado. Acho que a melhor dupla de centrais do Benfica é António Silva, Tomás Araújo. O Otamendi tem tido muitos erros, é um líder, obviamente que é um líder, e o Mourinho frisou logo isto quando saiu, e quando saiu, já estou a antecipar daqui a bocado uma pergunta que eu vou fazer. Quando chegou falou do Otamendi, colocando no pedestal, se calhar alguém até ficou um bocado surpreendido, como eu compreendo a importância que o Otamendi tem no Benfica, não o colocava nesse pedestal, mas depois vocês vão ver, há muitos miúdos naquele plantel, naquela equipa, e olhando para o Otamendi, que já ganhou tudo, não ganhou o Champions, que é o que o Vinícius lhe disse, mas já ganhou o Mundial também. Eu compreendo que o Otamendi tem 38 anos, se não estou em erro, eu compreendo que o Otamendi esteja numa posição de destaque sempre que os treinadores olham para ele. Agora, tudo tem um fim, e o contrato do Otamendi acaba daqui a 3 meses. Eu acho que é a altura de acabar com um ciclo que foi bonito. Acho que o Otamendi faz uma boa carreira no Benfica, não ganha tantos títulos como ganhou no Porto, mas calhar a carreira dele acaba por ficar mais ligada ao Benfica do que ficou ao Porto.
Passou alguns anos, passou mais tempo no Benfica do que passou no Porto. E se calhar neste momento de transição do clube, nem sei se é transição, mas no momento delicado do Benfica, que se percebe o Otamendi acabou por ser importante das vezes, e até este ano faz exibições de grande nível. Este ano quebrou um bocadinho, passa a saber porquê, mas que a idade não perdoa. Em relação à questão do meio campo, foi muito fácil as bolas entrarem no Varela ou no Flow, não tanto no Gabi Veiga, mas principalmente no Varela as bolas entravam com muita facilidade, porque o Rios e o Enzo defendiam mal. Tinham mal os tempos de pressão, atacavam mal o portador da bola adversária, às vezes os dois ao mesmo tempo, estava sempre com solto e a bola entrava sempre aí. Normalmente era o Varela que lançava quem tinha que lançar, ou passava a bola para quem hoje avançava, neste caso o Gabriel Veiga, que não estando muito pressionado conseguia libertar-se facilmente das marcações que tinha, e depois lançava o PP ou nunca sei dizer o nome do miúdo, Petruzeski. Certo, eu chamo-lhe sempre Oscar porque eu não sei dizer o último nome, e o Mourinho também não sabia dizer muito bem, também disse, espero não estar aqui a cometer nenhum erro. Tinha que perguntar à Rita. Exato, Petruzeski, que marca um grande gol, mas acho que passou precisamente por aí. A dupla Austin Barreiro está muito bem cimentada. O Barreiro é um fatinho feio, mas numa equipa não se faz 11 Maradonas, e às vezes é preciso um gajo como o Barreiro. O Barreiro cresceu muito com o Mourinho. Neste momento é titularíssimo do Benfica, tanto que o Mourinho diz na conferência de imprensa que o Barreiro disse que só dava para 10 minutinhos, e foi os 10 minutinhos que entrou, até jogou mais tempo, jogou 20 com os descontos. Neste momento é um dos imprescindíveis para o Mourinho, e a equipa cresce muito com o Barreiro. Muito. A verdade é essa. Esta dupla de meio campo que o Benfica apresentou, acho que era a titular no início da época, foi um flop gigantesco. O Benfica vai. Com o Enzo, eu acho que ainda dá para recuperar o Enzo, porque o Enzo, apesar de tudo, é o tipo de jogador do Rios. Agora com o Rios, o Benfica jamais vai recuperar o dinheiro que meteu nele. É ver o que é que se faz, porque claramente falhou aqui, e hoje a exibição do Rios é mais uma vez fraca. Nos últimos tempos acaba por ser o Madrid a jogar noutra posição, já na direita, porque o Mourinho não quis fazer aquela dupla de meio campo. Neste momento é titular. Mas passa muito por aí a facilidade com que o Porto entrou no meio campo do Benfica, os tempos de pressão sempre mal definidos por parte dessa dupla, o tempo de ataque tudo mal, e foi muito fácil para o Porto desconstruir isso e chegar à baliza do Benfica, e não me escandalizaria nada se o Porto no final da primeira parte tivesse a ganhar 3-0 ou 4 na loucura, com o 2-0 é sempre aquele resultado ingrato que serve de 2 entrenos. Apesar do Porto, eu acho que o Porto teve muitas, aliás o Mourinho diz isso, o Porto teve muitas oportunidades para ampliar o resultado. O Benfica acaba por ser feliz, e para mim é a segunda parte que teve. Mas é muito fácil com esta dupla no meio campo do Benfica criarem problemas ao Benfica, e pronto. Neste momento é a opção dos Barreiros. Azevedo, eu não sei, eu fiquei com a impressão, a verdade é que o Benfica não faz uma grande primeira parte, longe disso, mas a mim parece-me que o Benfica até reage bem ao gol sofrido, não necessariamente pelas oportunidades criadas, mas acho que o Porto, acho que o Benfica até conseguiu, teve alguma facilidade em chegar ao último terço. Depois a definição no último terço não foi ideal, foi longe disso, e também não ajuda a ter jogadores como Rafa e Prestiani e o próprio Pavlidis, que parece que muitas vezes tem um bocadinho aversão às balizas. Mas às vezes queria perceber contigo primeiro se concordas com isto, que o Porto deve estar a ganhar até por mais do que 2 ao intervalo, e em segundo lugar queria a tua opinião quanto à titularidade de Rafa hoje. Olha, eu até acho que o Benfica entra melhor que o Porto no jogo. O Benfica entra mandão e entra com bola, só que sofre aquele golo, e deixa-me dizer, está um erro individual sem dúvida do Otamendi, mas há um erro coletivo na forma como os outros 3 defesas não fecham o espaço central. Isto aprende-se desde os infantis. Se um defesa sobe nessa linha de defesa, os outros 3 têm que alinhar ao meio e fechar o espaço central. E, portanto, há demasiados erros. Dito logo ao início. Do Turbin também. Há um erro do Turbin também. E atenção, e há uma abordagem Mas o que estás a falar às vezes é engraçado, porque acontecia muito a marcação individual do Benarek ao Pavlidis por todo o campo, foi óbvio, visível, e o Porto e o resto da equipa fazia aquilo que estás a dizer que o Benfica não fez. O Porto raramente teve exposto a lances destes. Precisamente, e são jogadores que treinam com o Otamendi todos os dias, e o Otamendi em toda a sua carreira muitas das vezes é atraído pelo ponta de lança, por esses movimentos, e vai no risco. No risco, muitas vezes faz cortes fabulosos nesses lances, muitas vezes faz falta, uma ou outra vez a bola passa e dá em golo. E portanto há erro individual do Otamendi,
e há um erro coletivo, na minha opinião, defensivo do Benfica, na forma como automaticamente o gatilho tem que ser fechado dentro e não fecham. Mas a partir daí, eu disse logo, isto agora é o jogo como o Porto quer, conforto total. Conforto total. Eu não acho que o Porto possa ir a vencer por mais do que 2-0 para o intervalo. Acho sim que na segunda parte pode ampliar a vantagem para 3-0 primeiro e depois para 3-1, muitas vezes. Na segunda parte teve 4-5 bolas em campo aberto para definir melhor para marcar o golo. E portanto, o jogo na primeira parte, e isto é que é engraçado, uma equipa não tem que ter mais bola, não tem que ter mais oportunidades para jogar muito melhor do que a outra. E o Porto jogou muito melhor que o Benfica. O Porto foi muito superior ao Benfica na primeira parte, e durante alguns momentos da segunda parte, controlando o jogo e sem ter muita posse de bola, muitas oportunidades. Simplesmente o Porto, a preparação estratégica para o jogo foi muito mais bem efetuada por Farioli. Farioli ganhou aos pontos taticamente hoje a Mourinho, que tinha sem dúvida essas baixas importantes, mas o Porto... Essas baixas importantes são os dois do meio campo. Sim, é o meio campo, sim. Okay. Sim, que é muito importante, claro, sem dúvida. Mas... Porque o Porto, vou dizer aqui, e vendo no estádio, eu vi o Porto esta semana 2 vezes, vi o jogo de Alvalade e vi o jogo da Luz, e a forma como o Futebol do Porto consegue girar os 3 médios em imensas jogadas e desbaratinar por completo as marcações dos adversários e arranjar espaço nas costas do meio campo adversário é brutal. E conseguiu fazer isso particularmente na Luz, porque há aqui uma questão. Enquanto o Froholt teve bateria, e de facto ver o Froholt ao vivo impressiona, é muito bom jogador, não há questão nenhuma. Isto para dizer-te o quê, porque isto vai tocar em tudo aquilo que tu me perguntaste. Do jogo que vi em Alvalade, lembro-me de comentar com quem estava a ver o jogo, a dizer assim, bem, este nível o jogo foi muito feio comparado quer com o jogo de Braga, quer com o jogo hoje da Luz, mas eu comentei assim, o Benfica, então, se não tiver aquela dupla de meio campo Auschwitz e Barreiro, não tem nem dimensão física nem intensidade para acompanhar o ritmo quer do Porto quer do Sporting no dia 2. Não tem o ritmo, a intensidade nos duelos, a tal fisicalidade, como o Mourinho gosta de chamar, que o Futebol do Porto principalmente, mas o Sporting também igualou isso no clássico de terça-feira, consegue imprimir. O Benfica não tem andamento para isso. Mas Mourinho é muito claro sobre isso. Eu vou dizer isso também, sem dúvida. Portanto, há aqui uma conjunção de fatores. Eu acho que Farioli preparou melhor estrategicamente o jogo, porque percebeu que se jogasse aquela dupla era fácil atraí-los cá acima e porque eles se posicionam-se constantemente, não têm a inteligência nem a perspicácia de Barreira e Orsnes, e portanto depois conseguem ganhar as costas. Eu acho também Farioli muito bem nisso. Deixa-me interromper-te, Pedro, porque eu acho que também está-se a amplificar o Leandro Barreira a um nível de jogador que ele não é. E isto agora está-se aqui a criar uma narrativa. Não, porque não. O Leandro Barreiro não tem qualidade na bola com os pés. Hoje marca. Não concordo. Pronto, podemos todos concordar. Qualidade técnica não é só drible, não é só finta, Rita. Não é isso que eu estou a fazer, não tem qualidade de passe. Bem. Não, o Leandro que faz bem pressiona bem, tem sentido posicional, sabe onde aparecer na área, é um bom, aparece bem entre linhas, daí fazer bem aquele papel de 10 que o Lázaro sabe muito fazer. Agora, não é um prodígio no meio campo. Claro que não. A melhor dupla de meio campo para mim continua a ser Richard Rios e Orsnes, sem dúvida alguma. Agora, no jogo deste em que se me disseres assim, o Leandro Barreira dá mais um compromisso durante 90 minutos, dá. Agora não o ponho num pedestal, parece-nos a falar do Pedro. O Rios tem imenso compromisso, o Rios no golo, enquanto o Otamendi fica sozinho com o Pietro Zé, que o Rios corre de uma área à outra e quase que o Otamendi faz contenção. Rita, eu acho que em potência a dupla Auschwitz e Rios poderia ser uma boa dupla, ainda não a vimos. Pronto. Certo. E a melhor dupla do Benfica é Auschwitz e Leandro Barreiro. Eu gostava só de dizer uma coisa sobre o Leandro Barreiro. Claro. É a melhor dupla em conjunto porque é mais rotinada e porque realmente complementam-se bem. Agora, não ponham agora a fazer o Leandro Barreiro um jogador que não existe. Mas não percebo porque é que isto pôr num pedestal, não sei. Mas a conversa que se está a fazer, o próprio Mourinho na conferência de imprensa, o que está aqui a falar de o Leandro, a inteligência do Leandro Barreiro. Sim.
A inteligência posicional do Leandro Barreiro e a percepção que ele tem nos momentos do jogo é muito assinalável. Muito melhor no último terço do que propriamente a nível defensivo. Deixa-me só dizer uma coisa, agora já a tua palavra, só dizer uma coisa sobre o Leandro Barreiro. O Leandro Barreiro não perde uma bola. O Leandro Barreiro tem uma capacidade Um de... jogador de raças, obviamente. Não é só isso. Não é só um isso. bom trabalhador. Não é só É um isso. jogador inteligentíssimo. Acho que é um jogador inteligente. E acho que é um jogador... Diz, guarda. Eu acho que o Leandro Rodri, Barreiro mas acabou que raio de comparação. Os jogadores não são só Rodris ou Rinaldos, não é? Rinaldo também. Falamos no Rinaldo. Não, ou seja, os jogadores não são só uma coisa ou Já outra. percebi, já. Não, Sim. mas é assim, eu acho que o Leandro Barreiro acabou por crescer com o Mourinho. Agora, o Leandro Barreiro ser titular quase indiscutível neste Benfica e dizer que pode jogar 15 minutos e ele entra aos 75, portanto ele diz ao Mourinho pode jogar 15 minutos e entra logo assim que pode. Acho que diz mais até do Benfica do que propriamente do Leandro Barreiro. Então, mas espera aí, e que culpa tem o Leandro Barreiro com isso? Mas eu não estou a dizer nada. Mas é que eu acho. Agora está com uma caneta na mão. Muito engraçado. Está a tirar notas. Vai tirando notas quando nós falamos. Eu posso. Depois risco. Deixa-me dizer uma coisa. Eu sinto muitas vezes é o Leandro Barreiro. Pronto. E nós valorizamos, e também me incluo aqui porque já o fiz, nós valorizamos o Leandro Barreiro porque é o Leandro Barreiro. O Leandro Barreiro neste momento não tem debilidades. Tem debilidades. Mas debilidades. O Leandro Barreiro tem debilidades. Leandro Barreiro, tu estavas a dizer, é exímio no passe. É exímio no passe, Eu não disse que é exímio no passe. Eu não disse isso. Disseste, Oh, Rita, não disse. É que lembro-me perfeitamente do que Ainda bem disse. que está gravado, Ainda bem que está gravado. O que eu disse foi: Um, qualidade técnica não é só drible. E ele tem qualidade técnica no passe e na recepção. Foi isto que eu disse. Eu não Qualidade disse que era no exímio no passe. passe. Pronto, ok. Sim, Qualidade tem do qualidade. passe. Sim, tem. Eu- O Leandro Sim, Barreiro, tem. montes de vezes tem a bola nos pés, não sabe o que fazer à bola. Vocês estão a ver estão retenção de bola, percepcionados como por tu um disseste há jogo bocado. que realmente, entre o Enzo, que só sabe passar para trás e para o lado, e o Leandro, que às vezes passa na diagonal, há aqui um crescimento. Agora, não façam do Leandro um jogador que não existe. Olha, o Leandro tem uma coisa que. O Leandro tem neste momento uma coisa que o Richard Rios não tem. Que é golo. Certo? Sem O dúvida. Leandro Barreiro hoje É um entra. jogador O importantíssimo. Leandro Barreiro hoje entra e foi um jogador que, do ponto de vista físico, conseguiu combater com o Fofana e com o Fraúl com e sem bola. Já Sem dúvida agora. alguma. E- Agora- acho que nós olhamos para o Barreiro e acho que aqui o Azevedo tem. Eu concordo com o que o Azevedo está a dizer. Acho que há. Conceito. Assim como no outro lado da segunda circular há muito preconceito no que toca ao Fresneda, assim como no próprio Porto. Pronto, o Porto não é um bom exemplo, mas porque o Porto, apesar de tudo, acho que os jogadores estão bastante. Neste momento não há patinhos feios. Mas ao Francisco Moura, mas se calhar justifica-se alguma dessa crítica. Mas no que toca ao Leandro Barreiro, eu acho que é importante nós. Há duas distinções: é o que nós achamos sobre o jogador na generalidade e aquilo que o jogador tem rendido numa posição, porque a verdade é que se nós estamos sempre aqui a dizer que o futebol é contexto, neste momento, em termos contextuais, Mas onde é que o Leandro rende mais? É no duplo pivô? Tem rendido muito bem no duplo pivô, com o Orsnes. Sim. Eu acho que sim. Tem rendido Eu não sei se principalmente. ele rende mais onde jogava antes, na tal Certo, eu acho que rende 10, mais. nós dizíamos. Acho que é muito mais importante do que Até sou capaz de comprar essa, Não. sem dúvida, Rita. Não, mas não. mas efetivamente o que o Maia disse é real. No último mês, a dupla de meio campo do Benfica funcionou muito bem nesse duplo pivô, Orsnes e Barreiro. Ou seja, Mas Rita, mas o que estás a dizer é que E acha. aí é porque eu acho que a dupla melhorou porque o Washington está a jogar no meio campo. Não, a dupla melhorou porque os dois libertaram os três da frente. é isso. São visões. Eu não- só- Sim, oh, Maia, claro, eu só claro. gostava que ficasse explícita a questão da inteligência. Eu acho que para mim ficou, para a Rita que não ficou. Não, É que eu a não forma- estou mal a forma como- Falamos de um jogador inteligente, é um Até jogador que com um passo desbloqueia um jogo. Não. Isto não é o. isto Ai, é o- não. Para mim não. Eu quando falo de um jogador inteligente, posso falar de um jogador que com bola saca um passe que ninguém vê, como posso falar de um jogador que taticamente interpreta tudo muito bem. E o Leandro Então, Barreiro, Rita, taticamente... Mas deixa-me só... Isto Desculpa, é importante que desculpa. fique claro. Sim. Um jogador que interprete taticamente muito bem o jogo e os inteligente. vários momentos do jogo é um jogador inteligente. E a Concordo. forma como o Mas não duplo acho que pivô- esse é o e a jogador forma que eu como- lembrei. e a forma como o duplo pivô do Benfica hoje foi constantemente enganado, ludibriado pelo meio campo do Porto. Eu sei que com Orsnes e com Barreiro isso não aconteceria porque são dois Mas a jogadores. falta O de Orsnes, qualidade de uns não faz a qualidade dos outros. O E é Orsnes- isto que está a acontecer. não, mas É porque os outros foram muito maus que de repente o outro é muito bom. então os outros são melhores. Mas isto vamos ao que o guarda Ora, estava a dizer. estou a dizer-te isto desde o início da época que tenho sido provavelmente o grande defensor de Richard Rios.
Só que contra Não. factos não há argumentos. Na minha, contra mim falo neste por caso. acaso há. Contra mim Contra falo factos neste também há caso. argumentos. Contra factos Claro que também há sim, isto é uma expressão. Isto é que nos aqui a falar. Isto é uma expressão. Só para dizer, obviamente que a forma como estes dois jogadores do Benfica hoje, o Benfica coletivamente, obviamente, mas comparando meio campo com meio campo, a inteligência posicional que o duplo pivô Auschwitz e Barreiro tem, porque sabem que espaço ocupar, porque se complementam muito bem, porque também libertam os outros, mas não seriam ludibriados como foram hoje Enzo e Rios. Eu acho que são dois. Acho que Enzo não, peço desculpa. Barreiro e Orsens têm uma capacidade de. Os dois em conjunto tapam ou escondem muitas debilidades das equipas de Mourinho com bola, neste caso o Benfica com bola. Acho que facilitam muito. Quando está Rios e Enzo em campo, essas debilidades com e sem bola, também derivado da forma como o Benfica defende e ataca, ficam expostas porque eles são efetivamente piores jogadores, na minha opinião. Em dupla, são uma pior dupla do que Barreiro e Orsens. Guarda, o que é que ias dizer? Só ia dizer que o Barreiro, dos 4 médios do Benfica que ocupam essas posições, provavelmente é o pior jogador, ou que tem menos recursos técnicos. Agora, neste momento, é o que complementa melhor o melhor jogador do meio campo, que é o Austin. São coisas completamente diferentes. Eu aí concordo. Mas isso. Não sou pior tecnicamente, mas Na prática, o que é que. O melhor jogador com o Rio não é o melhor jogador com o Enzo. Para mim, não é. Agora, neste momento, é titular do Benfica ao Vato Austin, porque o Enzo não tem rendimento. O Enzo, desde o início da época que nós identificámos esse problema à conta dos cartões amarelos, tem maus timings de pressão, faz entradas disparatadas, não faz bem os timings de ataque à bola. Às vezes até tem falta de mobilidade. Teve alguns problemas, que é por isso que foi despachado todo lado. É por isto. Certo. E o Richard Rios é um jogador que efetivamente não se adaptou ao futebol europeu. Precisa saber alguma coisa, não sei se é psicológico, não sei o que é que se passa na vida pessoal do rapaz, não sei se foi da lesão, mas desde o início da época não pegou. Veio com o preço estampado nas costas, como o Mourinho dizia, ok, ao início pode ter sido isso, depois não sei o que é que se passou, ele efetivamente não está a resultar no Benfica. Portanto, neste momento é o Barreiro, que é o titular, por que motivo for. Isso pode dizer mais Tem mais rendimento? Mas pode dizer mais do plantel do Benfica, da construção do plantel do Benfica, do rendimento do plantel do Benfica, do que propriamente do Barreiro ou dos outros jogadores. Mas sem dúvida, guarda, eu nisso estou de acordo. Agora a questão factualmente ele está a jogar bem. Mas no melhor momento da época do Benfica, não é só coincidência o facto deste ser o meio campo. Mas reparem uma coisa, eu também acho que o Rios, por exemplo, a jogar com o Orsens ao lado ou a jogar com um médio que equilibre mais ao lado, parece muito melhor. Ou seja, o Rios hoje parece muito mais débil porque não tinha ninguém a compensá-lo. Nós já vimos jogos do Rios este ano de grande qualidade em que ele consegue fazer aquilo que é bom. Foram poucos. Sim, mas existe. O jogador em si existe. Tenho mais matéria-prima para fazer essa análise com o Barreiro do que com o Enzo. O que eu quero dizer é que quando falamos em dupla é uma coisa, agora a qualidade individual dos jogadores é outra. Sem dúvida. Com outro jogador ao lado é outro tipo de jogador. Mas na prática o que é que nos importa? O que importa é o rendimento, não é? Bem, Nós podemos ter opiniões sobre os jogadores individualmente, mas na realidade depois olhamos para o rendimento coletivo ou setorial da equipa. Mas e aqui não há grandes dúvidas, acho eu. Mas aquilo que eu contestei não foi a dupla em si, é a individualização que se está a fazer do Barreiro enquanto jogador individual. A individualização do jogador individual. Sim, percebo. Tem a ver com isso. Mas acho que é a dupla que cria mais mas eu aqui concordo com o Azevedo, só queria dar aqui também um toque ao que o Azevedo está a dizer, é que eu acho que o Azevedo está a individualizar o Barreiro dentro do contexto que é mais positivo para o Barreiro. Não é? Claro. E no qual ele tem rendimento. Sim. Se ele pusessem central, ele fazia um jogo esforçado e competente. Mas ele não faz só jogos esforçados e competentes, ele faz jogos bons. Acho que isso é injusto. Pronto, é isso que eu acho também. Ou seja, eu acho que há de facto bons jogos de Leandro Barreiro e que, como é Leandro Barreiro, a malta não me diz que ele faz bons jogos. É isso que eu acho, pronto, no geral. Sobre o tema da inteligência, acho que isso já é outra discussão, porque se formos, por exemplo, ao 11 do Benfica, não sei quantos jogadores é que são mais inteligentes na interpretação do jogo do que o Leandro Barreiro, por acaso. Pois, é que o Benfica tem muita falta de clarividência com bola e sem bola. Vamos tentar não centralizar esta conversa do Barreiro, até porque o Barreiro, como o Mourinho diz, só está disponível para jogar 15 minutos. Também. É isso. Sobre o Porto, queria também aqui perceber convosco, podemos ir por ti, Rita,
O que é que se passa, o que é que se passou? O que é que vocês sentem? Neste caso, o que é que tu sentes que se passou para o Porto ter o título na mão, e efetivamente não conseguir controlar um jogo que parecia bastante controlável? Foi só falta de definição no último terço nos contra-ataques? Ou há aqui ainda aqui algum trauma que está assim meio escondido, ninguém fala bem, ninguém quer dar jinx, ninguém fala no balneário sobre o Farioli? O Farioli trouxe esse tema para cima da mesa até no jogo de antevisão e acho que vai começar a trazê-lo sempre que precisa. Para mandar o mal olhado fora, não é? Eu é que falei já. Sim. Eu sei que perdi 10 pontos. Acho que é um bocado isso. Não, o Farioli fala também da idade. Eu acho que não tem a ver com a idade, nem tem a ver com a experiência, porque a equipa do Benfica também, de experiência competitiva, não tem assim tão mais. Eu acho que o que acontece é um rival que está a jogar em casa, inevitavelmente isso faz completamente diferença, e depois o Porto foi-se encostando. O Porto fez aquilo, um jogo completamente diferente, mas um bocadinho que o Sporting fez na Pedreira, que é vais começando a encostar e eventualmente as coisas vão surgindo. E há erros, também acho que fisicamente o Porto acabou por quebrar. Teve um jogo terça-feira e portanto as coisas obviamente não poderam estar no mesmo nível, e quando o Porto quebra com jogadores como o Frohold, nota-se muito. Tirar o Gabri Veiga ao intervalo, é verdade que o Fofana é um jogador fisicamente imponente. É pouco habitual, não é? Termos em Portugal nestes jogos ao intervalo o treinador que está a ganhar. Mas os amarelos estava com muito medo. No Dragão há não sei quantos anos, e a ideia passa exatamente pelo mesmo. Ele tirou os amarvados, tirando o Diogo Costa, obviamente. Que não podia, né? Imagina para o Cláudio Ramos. Mas é na mesma lógica do Schmidt aí há uns anos no Dragão, estava a ganhar também ao intervalo, sacou os que estavam amarvados porque pode dar raio a qualquer momento e depois perdeu, né? Eu acho que foi isso. E acho que eu acho que a entrada de Fofana não foi só isso. Acho que também foi uma entrada a perceber que o jogo ia esticar e ia ser preciso mais pulmão e mais rotação e andamento que o Gabri Veiga não ia ter. Eu acho que também foi por aí. Percebo a questão do PP, e ele próprio também não fala só do amarelo, fala também do cansaço, que a Rita falou agora e bem. Não sei se foi só a questão dos amarelos. Acho que isso é uma justificação, mas acho que a outra é tão válida como essa. A questão de o jogo vai abrir. É? E efetivamente o Porto tinha a oportunidade de matar o jogo logo na primeira parte, fazer o 3-0 e 4 se quisesse, e na segunda parte também teve, e depois efetivamente a equipa do Benfica melhorou. Não há só aqui um mérito do Porto, com a saída do Rafa, com a entrada do Luque Bacchio e do José Mourinho mexeu muito bem. Alerta DM, Diogo Maia a justificar não, a elogiar José Mourinho, mas eu acho que José Mourinho mexeu muito bem. Pronto, e acho que, portanto, isto foi algum receio da equipa, mas eu não senti a equipa do Porto nervosa sequer. Eu senti a equipa do Porto algo perdulária no último terço, não é? Quando podia ter fechado o jogo, e depois há um elevar da equipa do Benfica, feito o primeiro golo, a confiança aumenta, e isso era mais lógico que acontecesse, mas tu nunca viste o Benfica a dominar o jogo. Acho que o Benfica carrega depois do 2-1. Há ali um período de posse de bola mais prolongada, mas cada vez que o Porto pegava na bola era mais Jesus. O Benfica não estabilizou o jogo, o Benfica teve constantemente. Olha, a pergunta que tu costumas fazer muitas vezes ao painel: que ideia de jogo trouxe José Mourinho para esta partida? Bola no Sheldro para tentar individualmente fazer alguma coisa, e depois, através do Luque Bacchio, com a velocidade do Luque Bacchio, não há uma ideia. Entrou muito bem o Luque Bacchio. Sim, ao contrário daquilo que eu normalmente acho. Mas o momento de entrada de Luque Bacchio é perfeito para Luque Bacchio. Sim. É perfeito. Partidos, espaço. Perfeito. O Ivanovic entra muito bem. Muito bem. E portanto, há ali um alinhar de circunstâncias, mas o Benfica não estava com o jogo ligado sequer. Não tens uma jogada construída, a defesa, médios ataque, percebes? E, portanto, acho que o Porto acaba por quebrar fisicamente. E sempre que houve o Benfica, sempre que houve, foram poucas as vezes, o Benfica conseguiu causar perigo. Houve 2, 3 combinações em que o Benfica até conseguiu trocar melhor a bola, e o Benfica até conseguiu ter algum perigo. Guarda, achas que se Martim Fernandes se tem mantido em campo, o Benfica não tinha lá ido? Provavelmente não. Ou estou a ser injusto com o Francisco Moura? Não estás. O que o Azevedo disse na semana passada, disse muito bem: o Martim Fernandes é o melhor lateral esquerdo do Porto, mesmo não sendo lateral esquerdo. Portanto, faz uma grande exibição, Martim Fernandes. Esta defesa provavelmente é a defesa mais forte do Porto. Portanto,
Não me parece. Sim, acho que não há grandes dúvidas. Parece-me que é esta. Nos centrais, porque não me vale a pena mexer no que está bom. O Martim Fernandes, concordo com o Zé, é o melhor lateral esquerdo que o Porto tem. O Alberto Costa também faz um bom jogo, é uma locomotiva quando está bem. É verdade. É um grande duelo entre Alberto Costa e Sheldon o jogo inteiro. Grande duelo. Sendo o Martim, provavelmente o Benfica teria mais dificuldades, porque o Martim é muito melhor jogador do que o Moura. Mas é o quê? Em relação ao Porto e ao que estávamos a falar há bocadinho, é questão física, porque o Porto antes nunca deixava partir um jogo, e este jogo já na primeira parte do jogo partia às vezes. E falámos aqui semanas e semanas, o Porto não parte jogos, o Porto não deixa partir jogos, eles jogam todos muito juntos uns aos outros, e já começa a partir jogos porque eles estão a começar a ficar todos partidos também, estão muito cansados. Por isso é que eu achava que se o Benfica ganhasse hoje podia entrar perfeitamente na luta pelo título. O Porto tem Liga Europa e tem a obrigação de eles na Liga Europa, gerindo, mesmo a gerir, tem a obrigação, acaba por ser melhor que os outros, mesmo a gerir, porque agora não cai as equipas da Champions, portanto, não há nem muito por que fugir, está naquele voto de 4 equipas, pelo menos meios finais tem que ir. E o Sporting tem Champions, até lhe calhou um adversário dentro do que podia calhar acessível, apesar que vai ser difícil, mas o Sporting pode perfeitamente passar esta eliminatória. Portanto, o Benfica tendo uma autoestrada, que é o campeonato, e é perfeitamente entre um terço na luta com empate. É difícil, mas em relação ao Porto, e agora focando mais no Porto, é mesmo o Porto já deixa partir alguns jogos, fisicamente eles já se estão a sentir. Levaram cargas muito fortes no início do ano, por isso é que eles no início do ano voavam, e agora já a época já vai longa, já começam a quebrar um bocadinho, sai da luz com o resultado, um dos dois resultados que serviam ao Porto perfeitamente. Azevedo, concordas que é só uma questão física ou também há aqui mérito de Mourinho nas alterações? E perguntar também o mesmo relativamente a Francisco Moura, se é só um patinho feio ou se realmente é um downgrade bastante acentuado. Vou começar por aí. O Francisco Moura não é mais do que um médio bom jogador. Okay. É um grande border. É um jogador que faz, ou seja, faz sentido que faça parte do plantel do Porto. Num Porto bom como está a ser esta época, não pode ser o lateral esquerdo titular do Foco do Porto. Nunca achei que o Francisco Moura fosse algo de especial. E portanto acho que é a posição que o Porto vai ter que reforçar para a próxima época, mas isso são contas de outro Rosário. O Porto faz um grande jogo e deixa-me dizer-te que a diferença de uma equipa para a outra, particularmente se quisermos ser mais profundos na análise do que apenas em relação a este jogo em si, é de uma equipa que foi contratada muito bem, que foi planeada muito bem. Concordas, portanto, com as palavras de José Mourinho? Sem dúvida, o que o Mourinho disse é chapô. O Foco do Porto contratou jogadores de qualidade, mas acima de tudo, e é isso que o Benfica erra muito, mas aqui falamos do Porto e portanto mérito para o Foco do Porto, que acima de tudo, mais do que qualidade, porque tem todos, tem o perfil para o modelo de jogo do seu treinador. E é isso que faz sentido quando uma equipa ataca ao mercado. Seja no verão para preparar um plantel inteiro, seja depois no inverno para acrescentar qualidade. E todas as contratações de verão e de inverno foram clutches para o Fogo do Porto no aspecto do perfil. Depois pode haver um outro jogador que não resulta, mas há ali um critério bem assimilado. E portanto, assim, quando há um bom planeamento como o Fogo do Porto teve, depois quando joga contra uma equipa que tem vários bons jogadores, mas com perfis completamente diferentes entre si, e também não é impossível ter o perfil do treinador, porque o Benfica vai em 2 épocas seguidas em que troca treinador em setembro. Portanto, tudo isto faz com que o Foco do Porto hoje tenha demonstrado o porquê de planear bem uma época e ter uma boa e planear bem as contratações. Faz sentido. Tu olhas para a equipa do Foco do Porto e tu sabes, o Porto joga assim e joga assado, e fala muito bem. Há jogos em que faz menos bem, e nós já temos dito aqui também. Mas efetivamente eu gostei muito do jogo do Porto hoje na Luz, e acho que foi um jogo que gritou essa diferença entre um clube e o outro, e entre o planeamento de um e do outro. O que é que me perguntaste mais? Desculpa, entretanto estava aqui a pensar na época do Porto, mas foi mais sobre o Foco do Porto, e por isso é que eu não quis também ir nessa comparação com o Benfica, mas a comparação está feita e não preciso de falar do resto, todos sabemos quão mal o Benfica tem planeado. Deixa-me dar nota para esse duelo, porque também tinha estado em Alvalade e eu gostei muito do duelo entre o Max Araújo e o William Gomes. Esse duelo, e não é por acaso, entre 2 latinos, e portanto com muita provocação à mistura, mas eu gosto disso também, é espetacular. Este duelo do Alberto Costa e do Sheldon foi um duelo muito leal. O Sheldon
conseguiu passar muitas vezes, o Alberto Costa ganhou muitas vezes também. Conseguiu passar muitas vezes na segunda parte, nos últimos 20 minutos. Sim, pronto, e o Alberto Costa ganhou muitas vezes também, portanto, foi um bom lateral, um bom defesa de direito, o Alberto Costa é um bom defesa de direito. E o Sheldon neste momento é o jogador do Benfica pelo qual diria que vale a pena pagar bilhetes para ir ver os jogos do Benfica. O Sheldon destaca de voltar-se para esse nível. Já falei, não sejas injusta. Ele falou, é verdade. Mas não foi à minha frente. Não foi à Não tua sejas frente. injusta. O Sheldrup é uma grande surpresa para mim. A forma como o Sheldrup conseguiu endireitar-se. Acho que até se tivesse um lateral esquerdo como deve ser do ponto de vista ofensivo, acho que ainda poderia ser mais valorizado. Acho que beneficia muito com o meio campo Rios, Barreiro e Orsens, não tenho dúvida nenhuma. Até a aparente disponibilidade defensiva que ele agora tem é real, mas ao mesmo tempo ele está em muitos momentos do jogo em que não tem que estar tão disponível ofensivamente e portanto está menos esgotado fisicamente. É um jogador que consegue jogar mais 90 minutos, obviamente porque também tem mais ritmo, joga mais vezes, mas não tenho nada a apontar. O Sheldrup é uma grande surpresa. Faço a meia-culpa no que toca àquilo que disse, porque também acho que ele adaptou-se relativamente às críticas que eu tinha perante o jogador. Agora, aqui também tenho que fazer aqui só um comentário sobre um jogador que eu continuo a dizer que nestes jogos é muito importante, mas não marca golos. O Pavlidis não ganha uma bola dentro da área, não se desmarca, não se antecipa as defesas. O Pavlidis hoje não tem um lance de perigo. Não há um lance de perigo do Pavlidis. É um jogador que roda muito bem, vira ao flanco. E ligou bem a equipa na segunda parte, algumas vezes. Sem dúvida. É bom jogador, lá está. Se comparas a quantidade de bolas que o Denis Gu ganhou de costas para a baliza, até no meio campo. Rita, mal comparado, o Ivanovic quando entrou, fisicamente impôs-se mais, conseguiu impor-se mais. É o jogo para Ivanovic, é este tipo de jogos, não é? Está bem, certo. Mas qual é que é o tipo de jogos para o Pavlidis? Só para eu perceber, cada andamos sempre a justificar. O Pavlidis tem ali uma jogada brilhante na frente da grande área do Porto. Que termina como? Ele assiste, acho eu, o Prestiani que remata, e acho que a defesa do Diogo Costa. O Pavlidis abre na esquerda e o Prestiani remata a primeira para uma defesa à figura do Diogo. É isso que. Agora, mas também é um jogador que eu sei desde que ele veio para o Benfica que está muito ligado à questão psicológica. Eu acho Rita, caramba, eu percebi isso. Desculpa ter de falar assim, mas é assim: o homem tem 20 golos no campeonato, portanto, o homem marca golos. Ninguém está a dizer que não marca golos. Pronto, e a questão é, quando os jogos apertam, o Benfica, nos últimos 20 minutos, tem dois extremos a cruzar para dentro da área. Quantos cabeceamentos é que o Pavlidis fez? Eu não estou a dizer que os cruzamentos foram os melhores do mundo. A questão é que andamos sempre a justificar que os jogadores não o servem bem. Se calhar até servem bem, ele é que não se antecipa. Ele nunca se antecipa. Ele não ganha uma bola. Aquilo que nós vemos muitas vezes no Soares, e até no Samu, que a malta gosta muito de bater, mas de se antecipar, de ser cínico. De estar nas costas do avançado e de repente consegue movimentar-se. Eu estou para ver o dia em que o Pavlidis faz isso. O Pavlidis faz tudo o resto bem, é um ótimo jogador. Volto a dizer que a malta depois vem-me bater, a dizer que joga, ele faz tudo. Eu estive no estádio de Luz a ver o jogo e quando saí ouvi a malta a dizer que dizem sempre do Pavlidis, que é, ele trabalha muito para a equipa, sem dúvida, trabalha para a equipa, mas ele é o ponta de lança titular indiscutível do Benfica, que quando chega a estes momentos é um fantasma. O homem, então quando apanha dois centrais de topo do nosso campeonato, muito difícil. Portanto, fica só essa nota sobre o Pavlidis. Não sei se tem algum comentário a fazer quanto ao Pavlidis. Não vou bater mais no ceguinho. Já. Não aparecia aqui no episódio há um mês e eu sei que no último episódio tivemos esta conversa do gol de assistências, do expected goals. É mais um jogo fraco do Pavlidis. Mas foi um belo jogo de Denis Gu da Rita. Deixa-me só pegar nessa deixa da Rita porque ou seja, um belo jogo. Mas é a escola de avançados sem baliza, mas sim. Sim, sem dúvida. Joga futebol humano. Eu quando digo um belo jogo é pelo menos tendo em conta aquilo que eu achava em relação a Denis Gu. Eu cheguei a antecipar que o Porto ia jogar sempre o lanções na Luz. Pois foi, é verdade. E que podia haver um papel de falso 9 ou do Mora. Mas visto que ele juntou o Froholt e o Fofana, só que foi ao intervalo. Sim, eu tinha feito essa. Sim. E o Denis Gu faz uma exibição bem melhor do que eu estava à espera. Muito competente a jogar costas para a baliza.
arrastou vezes e vezes sem conta o Otamendi. Não é difícil fazer isso, mas ele fez e fez-lo muito bem. E até teve, ou seja, conseguiu muitas vezes segurar e com qualidade técnica e imposição física permitir que a equipa do Porto subisse. Mantendo aqui no Porto, deixa-me só dizer também que temos que avançar com 50 minutos. Certo. E podes apanhar essa deixa se quiseres. Por comparação com o que o Sporting fez em Braga, o Porto na segunda parte sim recua mais e fica mais na expectativa, mas ao contrário do Sporting, o Porto conseguiu por 4 ou 5 vezes criar efetivo perigo. Sim, mas acho que o Porto teve dificuldade em controlar o jogo com bola. O Porto muito errático nos últimos 25 minutos, muitos passos falhados. Tens razão. Eu não falo só da questão de no último terço ter definido mal, quando houve vantagens numéricas várias vezes. Borja Sainz claramente não é talhado para isto. O William Gomes surpreendentemente definiu mal muitas vezes. Eu até acho que é um dos jogadores que teve o duelo pela frente e não foi fácil. Não, sim, é muito mérito para ele. Foi um grande duelo os duelos praticamente todos. Muito mérito para o Dal, sem dúvida alguma, tens razão. Normalmente estou habituado a ver o William Gomes definir melhor, até porque tecnicamente é dos melhores. Ele conseguiu fazer um remate à baliza, achou, e foi ao lado. Com o pé direito. Com o pé direito, sim. Só uma nota, eu acho que o Porto sentiu hoje, e nem se falou muito dele, sentiu hoje a falta do Rosário. Acho que o Rosário, se tivesse jogado nos últimos 20 minutos, o Porto provavelmente tinha tido mais capacidade com bola, de reter a bola, de ter uma equipe mais paciente. Não é que ele seja propriamente um Rodrigo Mora ou um como é que se chama? O Gabriel Veiga, desculpa, estava a dizer. Não me interessa. Não é esse tipo de jogador, mas acho que o Porto não precisava desse tipo de jogador nos últimos 20 minutos. E o Porto perdeu muitas vezes a bola, perdeu nos duelos. O Barreiro muito bem nesse aspecto. Onde ver os últimos 10 minutos do Barreiro no que toca a duelos, muito bem. Perdeu segundas bolas, que é uma coisa que teve o jogo todo a ganhar. O Porto, acho que faltou Rosário, que tem sido um talismã em diferentes posições. Portanto, acho que não se fala muito dele, até porque a malta não. Até porque ele não estava, portanto, acho que é importante lembrar isso. Acho que o Porto, provavelmente com o Rosário em campo, provavelmente tinha conseguido manter esta vantagem. Nota final, não sei, acho que agora tem um mito ao facto, mas só queria perceber convosco, porque temos falado sobre isso. Para mim não há penalti nenhum no último lance e acho que o resultado é justo. Pronto, deixo para os restantes. Rita, há penalti no último lance, para 1.1, 1.2, se achas o resultado justo? Eu já vi o lance não sei quantas vezes, eu não percebo nada do lance, sinceramente. Eu acho que não há, não sei. Eu acho que o Pavlidis cai para cima do Diogo Costa, acho que o Diogo Costa lhe troca os pés, mas acho que aquilo é um embrulhanço dos dois. Não. Eu demorei a perceber o que é que as pessoas estavam a queixar, portanto. E acho que o resultado é justo, sim. Foi o jogo com duas partes, como as pessoas gostam de dizer. Peguei. Olha, não consegui ver esse lance último. Estava no estádio, estava por baixo da claque do Porto. Portanto, daria é muito difícil ver. Foi uma confusão. Os benfiquistas pedem penalti, os portistas dizem que não, portanto não percebi nada desse lance. A Rita já viu, não vi, mas a nossa opinião é a mesma, portanto não deve fugir disto. O resultado é justo, mas há um vencedor do aeroporto. Não, também não. Mas é não sei se concordo com isso, mas pronto, não sei se concordo com isso. Acho que o resultado é mesmo ajustado. Sim, só uma nota, eu fiquei mesmo maravilhado com o miúdo, com o Pietrusevski. É muito bom. Eu na terça, desculpa guarda, mas eu estive na Rava em Alvalade e ele passou por mim. Ele é muito grande. Grande não forte, é alto. É forte. É entroncado, é Shakiria. É pá, que ele impressiona. Ele tem 17 anos, pelo físico dele, pela forma como joga. Eu ontem vi um tweet de um jornalista do 00 que não sei o nome. Peço desculpa. Ele disse que ele parece muito o Ronaldo quando apareceu. E é verdade. Dadas as devidas distâncias, o miúdo tem aquela ginga do Ronaldo Cristiano. Ora, percebo a comparação, percebo. E é para cima daquela forma. Tem ali coisas que são muito parecidas. Não vou dizer que ele vai fazer uma carreira desse nível, porque é quase impossível. Acho difícil também, mas... Não vou dizer que é impossível, mas é quase impossível. Pronto, para não ser mauzinho. Mas é muito bom, eu fico mesmo... Acho que é impossível. Pietrusevski ser o melhor, ter a carreira de um dos dois melhores jogadores de todos os tempos, acho um bocadinho complicado, mas... Eu não vejo o futuro, portanto vou dizer que é muito impossível. Agora, se calhar o Porto tem que dar a via ao chinelo, porque uma causa de 60 milhões, com o menino daqueles vai no instante. O Porto é muito bom, pá. E arrisca, gosto disso. Foi justo o resultado. Alguém vencer ao Clube Porto, porque eu acho que foi melhor. Não tendo mais remates, já falei sobre isso há pouco, mas acho que o Porto foi melhor e alguém vencer seria o Porto, mas o resultado justo.
E em relação ao lance, não é nada, mas nem esse lance, nem o lance que já estão a arranjar do Diogo Costa, em que ele salta com o Pavlidis e toca de joelho. Para mim, esses lances, os guarda-redes, para mim, podem sempre fazer tudo isso. E no lance do Diogo Costa com o Pavlidis, eu percebo o frisson por causa do pé esquerdo do Diogo Costa no Pavlidis, mas o Diogo Costa está a baixar-se para agarrar a bola. Para mim não é, para mim nada disso é, honestamente não, Foi mais próximo que o Pavlidis teve de marcar golo. foi nesse lance da pequena área, é verdade. E não é, vou dizer uma coisa, e mesmo que fosse, volto a entrar naquela questão, não seria, eu não acho que haja erro de João Pinheiro, Claro e evidente. o VAR não teria que intervir, e não seria nunca na vida um erro claro e evidente para o VAR reverter a boa decisão do árbitro no campo. Tenho duas notas ainda, desculpa, são rápidas sobre o jogo, até porque tem que ser coerente. Acho que a claque do Porto, neste caso, a claque do Porto, porque são várias pessoas e não estão necessariamente envolvidas, não são só os Super Dragões ou o coletivo, ou, pronto. Não sei como é que isso poderá haver consequências, mas ouvi claramente cantos homofóbicos para com José Mourinho, e isso não pode passar, já agora. Acho que não há diferentes crimes, não é? Crime é crime, e neste momento cantos homofóbicos são crime. Ser homofóbico é crime, e portanto foi audível. Portanto, acho que tem que se investigar. Investigue-se. Segunda coisa, eu sei que vão-me bater nisto, mas acho muito engraçado Lúcio Gonzalez chamar traidor ao Mourinho. Acho que isso é, olha, faz parte daquelas coisas de o Mourinho não gostou, pronto, e explicou porque é que não gostou, mas eu acho que alguém picar outro, chamar-lhe traidor 50 vezes, diz ele que ouviu 50 vezes, Lúcio chamar-lhe traidor, eu acho que é engraçado. Eu aqui estou com o Mourinho, acho que é engraçado se os adeptos o fizerem. Uma pessoa com a responsabilidade até do Lúcio, o nome, o que tem peso Lúcio, e a colega de profissão, porque o Lúcio é treinador, devia ter mais respeito. Perdeu a cabeça. Ainda na terça eu vi o Lúcio a falar com o Matheus ali na zona mista, e estavam, porque o Matheus foi ver o jogo e estava ali num convívio, ou seja, A chamada amena cavaqueira. sim, ou seja, aquilo obviamente que nós sabemos como é que é o Lúcio e perdeu a cabeça, basicamente. Mas O túnel também foi muito quentinho, não é? Pelos o vistos. que é guarda? O quê? Os outros não fazem. O Simão não deve ter dito não sei o quê. Claro. Porto, Não, certo. O Simão, eu estive atento quando o Martim Fernandes sai ilusionado. Quando o Martim Fernandes sai ilusionado e passa à frente do banco, o Simão, claramente, de forma muito sonsa, vai lá dizer qualquer coisa ao Martim, porque o Martim provocou os adeptos do Benfica, até levou o amarelo por causa disso. E o Simão ele levanta-se devagarinho, sai do banco. É mesmo. Pronto, lá está, são aquelas coisas. O Maia adora estas trash talks. Acho que faz parte. Vai ao estádio e está a olhar para o... Ele fica a analisar estas coisas. Eu até acho piada, digo uma coisa, claro que aparentemente o Mourinho foi expulso porque chutou uma bola contra o banco do Porto. Aí já roça uma coisa que eu não gosto, mas ao mesmo tempo acho engraçado. Pronto, é o quê? É a vida. Agora, a ponta de dança dele está bem tramado. Sim, e bati no. E para adeptos. Isto é assim. Este mito ao facto vai dar pano para mangas, não podemos ficar aqui a falar mais tempo do Mourinho e do Benfica, portanto é só mito ao facto e discutimos isto para a semana se quiserem. Que é o Benfica será mais forte em 26, 27 sem José Mourinho. Mito ao facto. Será mais forte sem? Desculpa, Rita. Mais forte sem. Mito. Continuo a achar que José Mourinho tem legitimidade para ficar mais um ano no Benfica e tentar fazer uma época a partir do zero. A partir do momento que isso não acontecer, uma época a partir do zero, com o plantel pensado por ele não resultar, há de ir à vida dele. Mas acho que o Benfica tem que, nem que seja pela questão que o Pedro estava a dizer há pouco, tem que estabilizar em termos de treinadores. E continuo a achar que o José Mourinho é um treinador que, por tudo o que traz consigo, o Benfica vai jogar provavelmente a Liga Europa, mas pronto, também tem alguma história na Liga Europa. Provavelmente, calma. Estou a antecipar. O Benfica depende de si para ir à Champions. Certo. Ou seja, acho que é um treinador que traz muito mais do que
o que está dentro de campo, e acho que também a equipa do Benfica está a jogar melhor desde que o José Mourinho chegou. Isso é inegável. E, portanto, eu tenho alguma curiosidade para perceber o que é que o José Mourinho consegue fazer num plantel com um presidente que lhe dará, eu acredito, recursos e com uma preparação dele. Portanto, acho que o Benfica não beneficia nada em estar pelo 3º ano ou 4º ano consecutivo a mudar de treinador. É só isto. Olha, eu digo Para já, mim- é mito e subscrevo tudo o que a Rita disse. Para mim é facto, mas acho que apesar de tudo, acho que há problemas maiores no Benfica e portanto é mito. Ou seja, Oh, acho que numa estrutura diferente, Mourinho não era um treinador de projeto, para mim. Acho que Mourinho não é um treinador de projeto. Na sociedade atual é mito, porque provavelmente é o melhor treinador que há para isto, para este monte de entulho. estrutural. Uhum. Para mim também é mito, portanto 4-0, por tudo o que a Rita disse e também pelo que o Maia acrescentou agora. Portanto, acho que tem que ser dado ao Mourinho. Não é carta branca, vocês percebem o que eu digo, ou seja, essa preparação de época. Oportunidade. É isso, Uhum. prepara a época. É porque o que me parece é que Mourinho é a pessoa mais competente da estrutura de futebol do Benfica. E portanto, se a pessoa mais competente sair, É um bocado o barreiro, é o que diz muito também da estrutura. não, sem dúvida, mas eu consigo perceber isso. Mas pronto, acho que o José Mourinho, vocês sabem que eu sou fã de José Mourinho desde sempre, ainda é sem dúvida bom treinador. E portanto, com o plantel tem que ter essa oportunidade, como a Rita disse, a oportunidade de ter uma época preparada por ele, e então aí veremos na próxima época. Pedro Guarda. Não. Eu já disse. Para mim é. Não, eu ia lançar o jogo. Não, eu só vou dizer assim, porque assim, a semana passada fui atacado no episódio, eu e a Rita. Ok. Porque tu disseste, obrigada. assunto Azevedo é mito ou é facto, assunto, porque nós temos outros dois aqui no painel, que às vezes ficam ali nos entretanto. Mas tu e duas Mentira, metas aqui porque eu digo sempre. E agora disse mito ou facto, não foi? Agora disse mito e Não, facto. tu disseste um mito que é facto e um facto Mas que é mito. agora, toda a gente sabe que eu sou uma farsa agora. Eu também, mas pronto, deixa lá. Eles aproveitam que nós Olha, não Rita, estamos. pensaste na possibilidade de eu e o Guarda fazermos aqui uma chega, uma linha à aposta? Ou não? Não há Olha, hipótese. nem concordo com isso, eu nem concordo com isso. Agora tu Tu assim vais não. aqui dar uma de advogado. Sem... Não, mas imagina, neste momento a corrida é 1, não é? Pablo Dias não marca, o Samu não está lesionado. Sobra o Soares. Escolhe o restaurante? É isso? Pedro Guarda, então vamos a isto. Vamos lançar aqui já o tema, até porque vou ser bastante provocador, já perdi. O Rui Borges é um treinador muito previsível ou Carlos Vicens tem muito mérito no empate? O Vicente tem muito mérito no empate. Esta pergunta para o Guarda é fantástica. Quer para um lado, quer para o outro. Calma. O Vicente não só tem muito mérito no empate, como tem muito mérito na forma como o Braga cresceu ao longo da época. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso, quer dizer, é um facto. Uhum. Isto é um facto. Eu critiquei o homem quando tinha a criticar. Hoje em dia o Braga é das equipas que melhor joga, apesar de não ter entrado muito mal. Com mérito do treinador, obviamente que sim. Portanto, eu também acho engraçado alguns sportinguistas que eu tenho visto derem a cabeça do Rui Borges, só porque têm ainda fantasias com o Amorim e compreendem essas fantasias, mas também, quer dizer, o Rui Borges, o Sporting deixa-se encostar com muito mérito do Braga, porque o Braga efetivamente tem muito boas individualidades, tem um sistema e um modelo de jogo muito bem definido, e são coisas que não se vêem em todas as equipas, e não é preciso fugir dos grandes, para toda a gente sabe como é que o Braga joga, o que é que o Braga quer fazer, demorou muito tempo a assentar essas ideias, mas hoje em dia está tudo muito bem definido, os jogadores sabem o que é que têm que fazer. Não sei se viram a entrevista que o Horta deu ao Freitas de Lobo, fala abertamente sobre isso e fala muito O bem. Ricardo Horta é das pessoas que em Portugal fala melhor de futebol. É impressionante. Sim, fala de forma descontraída e diz o que tem a dizer e deviam ser todos assim. Mas acho que há muito mérito do Vicens na forma como o Braga cresce ao longo da época. Agora o Braga ainda está muito longe dos outros três, porque apesar dos bons resultados, depois tens derrotas contra o Aroca, tens interrupções que não se justificam. Mas o Braga está bem, nestes jogos tem estado muito bem contra os grandes, tem estado muito bem. Aquela ratoeira que ele tentou montar ao meter o Diego, acho que não correu muito bem, o Sporting beneficiou muito disso. Bem, ainda bem que falaste sobre isso. Então, se ias fazer alguma pergunta sobre Não, isso, porque queria perceber, porque eu tenho visto bastante jogos do Braga, mas confesso que não tenho estado muito por dentro de conferências de imprensa e não tenho lido muita coisa. O que é que se passa com o Lelo? O Lelo deixou de jogar.
Estamos E o a Lelo, falar- caramba, o Lelo, um jogador perfeito para aquela posição, para aquela função. Inclusive. O que é, Rita? Falou-se para a seleção. Ah, sim, sim. Esta temporada. Sim, sim. Exato. Não sei o que é que se passou, se está lesionado, se foi algum problema disciplinar interno, se foi algum problema interno. Não É que de sei. repente o Gabriel Martínez joga mais vezes naquela posição, o Diego Rodrigues jogou. Se bem que o Diego não jogou bem nessa posição, que o Diego andava Sim, é muito verdade, bem. é verdade, tens razão. Tentar criar superioridade em relação aos médios do Sporting, ter havido mais um, só que acho que não correu bem. O Sporting adaptou-se muito Mas bem. o Lelo teve muito rendimento, não é? A questão da que a Rita estava a falar, até te falava da seleção, não. É estranho, vou ler qualquer coisa, até porque eu estive a ver se ele teve lesionado e pelo que eu percebi, não teve. Ele Desapareceu. tem estado só no banco. Ok. Não sei, mas o Sporting adapta-se muito bem. Na segunda parte, o Braga está muito melhor e o Sporting deixa-se encostar, o que também não pode acontecer. Mas o Braga tem aqui. Eu estava a falar com o meu pai até no intervalo do jogo. Não há muitos jogadores, não há muitas equipas em Portugal que tenham Zavazar a receber orientado assim. E aliás, eu disse isto ontem no grupo. E o Horta a finalizar. É um golaço. É um São golaço. jogadores super Braga. Estão no ponto. Há ali 3, 4 jogadores. O guarda-redes, o Ornichek, que é o segundo melhor guarda-redes em Portugal, não me parece que é discutível, pelo menos neste momento. E depois o Zavazar e o Horta tinham lugar em qualquer equipa. Se não fosse a titular, e não sei se não era. No Sporting talvez mais difícil, mas nos outros, não sei. O Ricardo não sei se era, mas o Salazar era titular nos 3. Nos 3, eu acho que o Horta era titular. No Sporting talvez não, mas nos outros parece-me que sim. No Sporting não sei se não era também. Agora neste momento, até, ainda bem que falas sobre isso, até porque o Pedro Azevedo fez-te sentido agora que pronto, nós somos os soldados depois da guerra e portanto não somos os generais que tomaram as decisões, mas faz-te sentido, fez-te sentido a decisão de Pedro Gonçalves voltar ao 11? Não, porque vê-se claramente que o Pedro Gonçalves não está a 100%. Nota-se isso. Li no outro dia um tweet interessante sobre. Ontem li um tweet interessante sobre o que não se vê Pedro Gonçalves a jogar futebol desde que ficou lesionado em Braga. Sim, é 100%, sim. O Pote a 100% claramente não há para ele e tem que ser obviamente titular do Sporting. Mas efetivamente o trio Geni, Trincão, Luís Guilherme tem estado muito bem. Eu percebo a questão do estatuto e percebo que o Pote é um grandíssimo jogador, mas não está a ver, nota-se que não está a 100%, nota-se isso. E portanto não faz. Deixa-me dizer Tem a ver com uma questão estratégica. Aliás, eu faço essa pergunta ao Rui Borges na conferência de É antevisão. verdade, depois fazeste. E relacionei-a com a questão da pressão do Braga. O Braga efetivamente é uma equipa que se está a pressionar. E nesse caso o Pote é um jogador muito mais seguro sem dúvida do que o Luís Guilherme. Acho que a ideia foi apenas essa, sabendo que aos 60 provavelmente iria abdicar do Pote, que foi o que sabes, acabou por acontecer. o interessante, e a tua pergunta, Rita, sem dúvida que está clutch, é isso. Respondeu, mas é isso pronto. mesmo, certo. Mas eu concordo com o que tu perguntaste, no sentido em que isso faz todo o sentido, portanto, sem dúvida, do ponto de vista estratégico. Mas é que depois o jogo sopra uma intensidade tal que o Pote não acompanha. E portanto, naturalmente que em bruto isso faz sentido, porque o Pote tem essa qualidade e dá essa variabilidade ao jogo do Sporting com bola. O Pote não é capaz de receber entre linhas onde o Trincão recebe, também se for preciso baixar para a zona dos médios, baixa. Ou seja, dá uma série de soluções, sem dúvida que concordo. Só que depois o jogo sobe de intensidade e o Pote não está a acompanhar, o ritmo dos jogos. E já agora o Sporting entra muito bem no jogo. A primeira parte do Sporting em Braga é muito boa, ou grande parte da primeira parte vá, porque o Sporting a pressionar o Braga, não deixava a equipa do Braga respirar. É uma primeira parte mesmo muito boa, de grande nível do Sporting. Eu acho que é uma grande primeira parte até o Luís Soares não resolver o jogo. Acho que pode matar o jogo ali. Sim. Acho que até o próprio Sporting sentiu. E o Braga também sentiu. Acho que o Braga sentiu. Sim, também cresce a partir daí. Sim. E só uma nota, porque até tem-se falado muito, e eu tenho falado, tinha aqui sido dos maiores elogiadores de Catamo. Catamo está muito mal no lance do golo. É uma grande recepção orientada do Salazar, mas o Catamo é uma grande bola do Moutinho, sem dúvida alguma, mas não pode ser comido daquela forma. E depois o Inácio não pode também demorar tanto tempo a correr para trás. Portanto, há esse toque que era importante ser relembrado, porque o Catamo é um grande jogador, acho que tem sido o jogador mais consistente da época de Sporting, juntamente com o Luís Soares. É impressionante o Catamo num para um, é impressionante.
Mas muitas vezes mal, por isso é o que lhe falta para dar o passo acima. Né? Muitas vezes mal. Define muitas vezes mal. Sim, sim, tem lá 2-3 lances ontem guarda, já quase já na pequena área. Em que tem que definir mal, é verdade. Eu sei que isso faz... o opositor, mas depois, quando na altura de fazer o último passo, normalmente ou sai com muita força, ou sai com pouca força, ou sai mais para trás. Mas normalmente não encontra. Eu sei que isto vai ser mal comparado. Eu sei que vai ser mal comparado, mas ontem estava a ver hoje, por acaso eu não vi o jogo ontem, eu só vi hoje o jogo. Vai ser mal comparado, mas ele faz muitas vezes lembrar Francisco Conceição na aceleração. Não acho que seja assim tão mal comparado, digo já. E o Conceição não vem só para dentro, porque era uma das coisas que se dizia que o Conceição só fazia, não é verdade. E estava a ver um bocado do jogo no outro dia das Juventus e já tinha pensado nisto. Pá, houve aqui um movimento qualquer, aquela aceleração muito rápida, que é muito difícil de apanhar. É muito difícil de apanhar o Catam, como também é muito difícil de apanhar o Conceição. Faz-me lembrar muitas vezes. Depois é um jogador que encara qualquer um, e o Conceição também encara qualquer um, pode ser do Nuno Mendes ao mais fraco, mas é um jogador, a mim enche-me as medidas todas, independentemente se depois no final do dia ainda tenho que definir melhor. Rita, tu adivinha-se facilmente as substituições todas de Rui Borges, não é? Acho que não é propriamente o treinador que nesse aspecto é mais audaz, como Pedro Azevedo diz noutro sítio. Rita Silva Vieira, o que te apraz dizer sobre a conferência de imprensa de Rui Borges, mas acima de tudo sobre as mexidas? Eu acho que é um treino muito previsível. Olha, em comparação, acho que Carlos Vicente mexe muito bem na equipa. Eu não acho que o Rui Borges tenha mexido mal, atenção. Acho que mexe sempre. Sim, não acrescentou, ou seja, eu acho que não fez nada à equipa as substituições. A equipa precisava de outro estímulo que não veio com as substituições. O estímulo maior veio com o Eduardo Quaresma, que às tantas estava quase a fazer de extremo e tem ali 2 ou 3 arrancadas. Mas isso é de personalidade, não é de estratégia. E depois é um Sporting que se foi afundando e que é incompreensível, tendo em conta a primeira parte espetacular que faz. Também é só cansaço? Não, é mentalidade. É mentalidade. É uma equipa que... E a mentalidade vem do banco. Eu acho que continuo a dizer que acho o Rui Borges um treinador muito audaz, muito conservador. E isso transmite-se para aquilo que depois acontece nos jogos, especialmente neste tipo de jogos. Perante um Braga tão fraco na primeiros 45 minutos, aquilo que seria de esperar era uma entrada novamente avassaladora do Sporting para a segunda parte, para matar o jogo. E o Sporting entra, tem ali 5, 6 minutos bons, mas depois apaga-se completamente. Mérito também do Braga. Também mérito do Braga. Muito mérito, e o Vicente mexe muito bem, e o Vicente empata o jogo porque realmente soube mexer na equipa, e depois o Vicente diz que ao intervalo disse à equipa que não podíamos perder a identidade, e não... Eu fico a pensar, então o que é que disseste antes do jogo, não é? Claramente a palestra antes do jogo não resultou. E depois, em relação a perguntaste-me da conferência de imprensa, eu estava lá. O Rui Borges tem alguma dificuldade em lidar com a falha. Ainda não fez esse upgrade comunicacional. É verdade, concordo. Há lá ele é muito deselegante com o jornalista que lhe pergunta pela entrada do Eduardo Quaresma para uma linha de 5. Estamos a jogar com uma linha de 5 desde o início. Ok, mas não tinhas 3 centrais declarados. São coisas diferentes. Não vamos tentar enganar os burrinhos que estão na sala, não é? E portanto... mas isto não é problema do Rui Borges, é problema. O Farioli a semana passada também já não era tão fofinho. Portanto, isto é o problema de quem não está tão bem, ou quando não se está tão bem. O elogio a Farioli é fofinho? Ele costuma ser fofinho? O Farioli tem-se como um treinador que tem falado de futebol, que é agradável na comunicação, não é? Pronto. Com o penalti do Aroca, afinal já não havia problema não ser penalti, porque tinham jogado bem, quer dizer. Enfim. Portanto, acho que o mérito deste jogo é completamente do Braga, e o Rui Borges não pode continuar a dizer que, como tinha dito em relação ao jogo da primeira mão, que foi um erro individual que acaba por mudar
o jogo, porque toda a gente estava a ver que o Braga estava em crescendo. Sim, até acho que neste jogo agora da segunda Muito volta, o mais jogo, do que na primeira. do que na sim. primeira. Acho que, apesar de tudo, o Braga na primeira não melhorou um bocadinho, mas não teve. Acho que o gol cai um bocadinho do céu e tudo, o penalti. Sim, Este não, mas este foi este procurado. ano há um crescendo. Sim, sim. A entrada do Dorteles no final do jogo é de um jogador que está a ir à procura do resultado. Outro jogador que perdeu espaço, eu também não sei como é que Sim. são os treinos, mas perdeu espaço. Também teve lesionado, esse teve lesionado sim, mas perdeu espaço e não tem sido titular. Isto é uma E o Braga, barretada. deixa-me. Diz. Barretada. Opa, Eu os gosto. jogadores que Ele é estão bom, não? 20 milhões no Braga. Tá bem, mas isso são os preços que Ele se é pagam. miudinho ou não? Acho que é bom jogador. Sim. Acho que é bom jogador, pá. Epá, oh, mãe, só que Tem o 20. Braga dá 20 milhões para um jogador. Tem que ser outra coisa. Pois, Tem- percebo. Esse dinheiro tem que ser discutível. Não percebo, tens razão, tens razão. Sim. Em relação ao Braga, só dizer uma coisa. Acho uma equipa completamente, mas isso é claro, a época toda completamente bipolar. Uhum. Não se entende. O Braga tem uma qualidade de trocar a bola que há momentos que eu não sei como é que eles não conseguem. Porque quando o Braga começa a trocar bolas, triangulações, passos, eles parecem que jogam de olhos fechados. É. Há ali movimentações que são belíssimas. Sim, O João depois- Moutinho faz um Mas jogo. depois defensivamente tem coisas. Bem, mas tu tens os primeiros 45 minutos, não foi só defensivamente. O Braga não conseguiu pegar a bola. Não. Muito mais Eu- no Sporting, mas concordo. Eu só queria dar uma nota sobre o que o Rui Borges disse. Eu às vezes fico muito impressionado. Eu gosto muito de analisar discursos e fico mesmo muito impressionado. Alguém tem que dizer ao Rui Borges que nós sabemos que as contas se fazem no fim. Isso é a vida, não é? No campeonato. Mas há uma conta que eu vi ontem que é interessante, que é o Sporting, os 13 pontos que perdeu, foi Uhum, contra o top 5. uhum. E portanto, se calhar o top 5 conta para os É que campeonatos. fazer as contas no fim pode ser tarde. É só isso que eu quero dizer. Às vezes só fazer as contas no fim é tarde. Porque por acaso não. O Benfica teve mérito e recuperou a desvantagem de 2 golos. Mas as contas fazerem-se no fim, pois, no fim de sábado e no fim de domingo as contas já eram diferentes. Porque o Sporting não ganhou o jogo. E o Sporting, na minha opinião, o Braga ganha pontos, mas eu não sei se concordo com o que disseste, Rita. Eu acho que o Sporting tem mais de mérito do que o Braga tem mérito. Dou mérito ao Braga, mas o Sporting tem que conseguir controlar o jogo com bola. As decisões, as substituições de Rui Borges, para mim, são um sinal claro de não queremos ter bola. Não percebo. O Dani Bragança tem sido um talismã. Porque é que o Dani Bragança não entrou? Para ter mais bola. Eu não percebo treinadores de equipas grandes. Não entrou particularmente bem. Isso vou deixar para o Azevedo, que ele tem a cota João Simões. Mas fica a nota. Eu só acho que não consigo entender porque é que o Dani Bragança, num jogo em que claramente o Sporting precisava ter bola, não entrou. Também acho mal, porque eu estava lá e não o vi. Exatamente. Já. Portanto, faz-me um bocadinho confusão. Não estou a dizer que o Dani Bragança é o Salvador, mas tu dás sinais para dentro de campo, não é? Sim. E os sinais são também muito importantes. E Rui Borges, às vezes, primeiro, acho que é quando o guarda usa a expressão de substituições trazidas de casa, acho que o Rui Borges é dos casos mais gritantes. E isso não tem necessariamente mal, porque a equipa normalmente está bem preparada para os diferentes cenários, está tudo bem. Mas não há muito rasgo, né, nas segundas partes do Rui Borges enquanto treinador. E às vezes é preciso. Sábado foi preciso. Tu falas dos sinais. Do lado de Vicens houve um sinal a partir do banco que foi olhem, vamos aqui mudar coisas, é claramente possível, vamos apertar com eles, que isto vai dar. Do lado do Rui Borges houve um sinal de bem, meus caros, estamos a ser apertados, isto também não vamos conseguir criar muito mais perigo, toca a reunir atrás, fechar isto, jogar feio, não querer jogar a bola e aguentar. E isso tirou a coragem à equipa do Sporting, porque o Sporting, óbvio, por isso é que eu fiz a comparação com o Porto há bocado. O Porto conseguiu, mesmo perdendo o controle do jogo, a certa altura, na segunda parte do clássico, conseguiu ferir o Benfica vezes e vezes sem conta. O Sporting não quis ter bola. O Sporting não quis transitar sequer. Quis aguentar. E habilitou-se. E habilitou-se bem. Também, o resultado também é justo. Os resultados são justíssimos. Quer um estádio, quer no outro. O Braga tem muita qualidade e deixa-me dar aqui esta nota, é que de facto Zalazar e Horta e Zalazar jogam de olhos fechados e jogam muito.
falava. Não, o Motinho sem dúvida. Mas, e o Grealish também. É boa Sim, dupla. mas o Salazar e o Horta. Sim, então Só que o Salazar e o Horta. em conjunto, aquilo é. E deixa-me dizer-te, Maia, este Ricardo Horta, na minha opinião, para mim, também ainda tem muito jogo ao nível de três grandes para dar. E ao nível de seleção. Neste Parece- momento não está à frente de Pedro Gonçalves? Não, neste momento tem que estar à frente de Pedro Gonçalves, neste momento, sim. Rita, concordas com esta frase? Sim. Neste Não momento tô- Este Pedro Gonçalves que eu estou a dizer que não está a Pedro 100%, Gonçalves, sim, sem Mas dúvida. eu acho que imagina- o Pedro não- Gonçalves entra na lista do Martínez, quanto mais o Ricardo Horta. Não O entra? escândalo que seria. Não, ou seja, tem sido A chamado. mas Rita- é para pronto, fazer a Rita número, é não um é? bocado óbvio, não é? Sim, Mas é não para vai ao fazer Mundial, número. Pedro Gonçalves? Não sei, a jogar assim. Às tantas. Para quê? Mas Guarda. Eu não sei se já foi confirmado ou desconfirmado, ou se era um rumor, que vão 30 ao Mundial, supostamente. ok. Não, Havia se forem essa 30, até Bem. dá para chamar o Cláudio Ramos. Fábio O Silva. Fábio Eu acho, Silva? acho que também Ai, acho não, que também é Paulinho. um exagero. Irem os 30, mas neste momento acho que o Horta tem nível de seleção, claramente, e nível de 3 grandes também. É uma época muito boa. Muito Mas à boa, frente de boa. Pote, a minha pergunta é essa. Neste momento, sim, claramente. Até uma questão física. Uma É questão isso. física e de rendimento. E de rendimento, quer dizer, se Sim, tivesse sim, o Horta está a ter muito rendimento nos últimos 2 meses. se o Horta está muito bem fisicamente, mas o Pote tem mais rendimento. Não vai o Pote. O Pote é um excelente jogador também. Agora, o Pote tem a ver uma questão com as lesões importante, né? Mas Sim. o Horta está muito bem, tem nível 3 grandes, tem nível de seleção. Não me parece que este ano a época dele esteja pior do que a época com o Valcatar, por exemplo. Não me Uhum. parece. Era Uhum. 4 anos mais novo. Sim, sim. Oh, Já neste. portanto, Desculpa, ora, continua. Mas não tem feito parte do grupo, não é? Esse é um dos sim, grandes não temas foi a de. seleção durante a qualificação, pode ser Uhum. complicado. Também, se forem 30, é obrigatório ir. Eu acho que há outros jogadores lá fora que o Martínez olha primeiro do que para os jogadores do Braga. Infelizmente é assim, mas acho que é verdade. Mas em 30 não sei se há assim tantos. Epá, ele já que convocou possa ir. ele já Não, se convocou o for Horta. 30. O Martínez já convocou o Horta? Sim, creio que sim. Já ficou Forbes. Também já convocou o Forbes. Deixa-me O Horta, pronto, não vou fazer aqui nenhuma inconfidência. O Martínez uma vez deixou-o fora e manda-me mensagem. Ou quando o Horta se Sim, lesionou, o Horta, Martínez disse isso no. Foi. Foi no Euro, pré-Euro. depois que o Que acho que o ligou, Horta ele tinha diz na dado- conferência que ligou a, Pois foi quase a quando- justificar-se. Foi quando riscou, quando o Horta não vai e era muito possível Uhum. ver. Exatamente. Pronto, até o Martínez diz, portanto não estou a fazer confidência nenhuma. Ele diz, mas quer dizer, digas e depois não quer saber do rapaz, o resto na próxima qualificação também quer dizer, depois não estou funavas. Pode ser Agora, agora ao México. achas que o resultado foi justo? Justíssimo. E há haver vencedor. Não consigo descortinar, acho que o empate ajusta-se mesmo ao jogo que foi. A primeira parte muito boa do Sporting, a segunda parte muito boa do Braga. Hoje eu acho no jogo, é diferente do jogo do Benfica com o Porto, porque eu acho que o Porto superou-se um bocadinho. Sim, É muito o Sporting não foi tão bom como o Porto na segunda parte. Sim, Não. portanto, É isso? acho que aqui o resultado encaixa perfeitamente. Ok. O Diogo Vais Maia dizer qualquer coisa às vezes. Sim, Não conseguimos passar para outro tema, diz. ia dizer sobre o meio campo do Sporting, porque tem sido um tema muito batido por nós. E eu tenho que ter viola no saco, porque o Morita, quando joga assim, como jogou esta semana, particularmente contra o Fogo do Porto, o Morita foi o melhor jogador em campo, de longe. Enquanto esteve em campo, não houve ninguém jogar melhor que o Morita, na minha opinião. No global do jogo, talvez Maxi Araújo. Eu votei no Ilman, por acaso, que melhor do O que Ilman também jogou muito, no mas eu acho clássico. que o Morita, Rita. O Max Faz uma Araújo contra o Porto teve sempre com a faca nos dentes, e agora contra o Braga também voltou a dar uma chapada do bem. Está sempre Uma bem. chapada. Nada. Sim, contra o Vítor Gomes. Na primeira Não, parte, ok. Foi. Mas Sempre. não jogou, mas jogou mal o Maxi. Pois está bem. Não Mas ele jogou jogou bem. não jogou nada bem, Braga, é verdade. E Tenho que pronto, fazer para dizer isso esta rubrica semanal do comportamento do Maxi. Que é para ver se entra nos eixos. Mas olha que no clássico ele acabou o jogo aos abracinhos ao William. Sim, mas a primeira parte com o William, meu Deus, aquilo foi. Mas é mútuo. Acho que está Sim, tudo sim. Mas aqui já faz parte, é isso? Aí já gostamos, é isso? em relação Quando sou ao eu a jogo. dizer que há comportamentos nos bancos provocadores, eu sou o hooligan. Quando vocês gostam que eles provoquem dentro do campo, já está tudo bem. é um pouco Se é de saudável lealdade. e não passa aos limites, sim. Está bem, para mim também a lealdade, o Lúcio a chamar treinador ao outro. Eu digo isto só porque o Morita também é aquele jogador que muitas vezes é injustamente subvalorizado, na minha opinião. E ele, quando está fisicamente a este nível,
Mas achas que é injusto? Ele até agora não tinha feito uma época muito boa, estava em baixo de forma. Eu sei, mas acho que é um jogador fácil de bater. Olha, mas tem Sim, sim, Sabes porquê, Maia? Porque é só o Morita. Tal como é só o Leandro Barreiro num lado, nada a ver o Morita. Não compares. Ai meu Deus. Ai, como Não, mas voltar à discussão do Leandro Barreiro, desculpem, depois discutem Morita- quando nós desligarmos isto. O Morita tem um estatuto no Sporting que o Leandro nunca teve no Mas como é Benfica. óbvio, mas eu... Não, se Como o é- Morita é muito mais jogador que o Leandro Barreiro. só que como o Morita Não sei se é. Não sei vem se do é. Santa Clara e eu iria mais a Morita, Exato. o que eu estou a dizer Eu é que é mais acho- fácil criticar estes Exato. jogadores. O Azevedo Não estou a comparar a está qualidade. Acho que o Morita está também vai de forma, comparar. mas ele faz um jogo com o PSG, por exemplo, superlativo. Sim, mas o Morita, calma lá, o Morita era para ser vendido este ano. Sim. Não, é isso que eu estou a dizer. É isso que eu estou a dizer. Ou Certo, seja, jogador, o mesmo Morita. dentro do clube a coisa estava. É isso. E, Mas portanto, fim de ciclo. Ele contrato renovou, agora. ele não vai renovar, É isso? vai embora. o Morita faz um jogaço contra o PSG e de lá para cá tem vindo a jogar bem. O que é que estavas a dizer, guarda já agora? Concordas comigo? Eu gosto de saber. Não, eu gosto contigo, eu percebo, Pedros, eu percebo a tua ideia. Tu não estás a comparar a qualidade dos jogadores, estás a comparar o comportamento dos adeptos para com os jogadores. Exatamente. Sim, mas o Pedro Gonçalves também veio do Famalicão e as pessoas não são assim. Portanto, quando o nível quando eles são muito bons. Não, mas o Pedro Gonçalves marca golos. E normalmente as pessoas olham mais e com bons olhos para quem marca golos e para quem faz assistências. percebo. O Morita é um jogador que não é fácil de identificar que faz jogaços, mas faz. E quando Faz. vês no estádio, e na terça-feira foi brutal, eu estava impressionado com o jogo do Morita, mas estava mesmo. Faz um jogaço, para mim foi o melhor em campo em Alvalade. Mas acho que neste momento é isso. Enquanto teve bateria, sem dúvida. Enquanto tem bateria. Tenho de viola no saco. O melhor meio campo neste momento é, ao contrário do que eu disse há 2 semanas no Mito ao Facto, é Gilmando e Morita. O campeonato está fechado? Não. Rita. Não. Para o Guarda. Benfica está, para o Porto e para o Sporting não. Sim, sim. Claro. Eu É acho que não está. Mesmo assim, o Benfica pode ir tramar o Sporting. Esta questão do Benfica só ter o campeonato para jogar, cuidado. Não estou a dizer que vai ser Não, mas campeão. pode tramar o Sporting, guarda, mas ou seja, mas na luta pelo título é Sporting e Porto. Sim, mas já fui o primeiro a dizer que o Benfica estava fora. É muito difícil, há 27 pontos. Sim, mas para entretanto se jogar. ganhasse hoje, não é? Sim, se ganhasse hoje. Fica se tem ganho a tom dela. Bem, que tontice. Meu Deus. Eu acho que ainda, Muito bem. acho que ainda há muito campeonato entre o Porto e o Sporting. Ok. Podemos ir aos destaques? Ou tem mais alguma coisa a dizer? Ou querem discutir mais sobre o Leandro Barreiro? Barreiro. Mais algum tema sobre o Leandro Barreiro ou posso passar? O meu destaque é o Leandro Barreiro, não estou a gozar. Bora, então avança tu, guarda, destaques. Olha, o meu destaque não fui descobrir a pólvora, mas ela vai minhar mal, não sei se virou o gol. E Vi. depois fui Não vi, buscar. não vi. Em Bilbao. Pronto, resolveu um jogo com um grande gol. Portanto, eu fui buscar depois um tweet do Mr. Chip que me apareceu e o Lamine Yamal já marcou 50 gols em competições profissionais, 44 com o Barcelona e 6 com a seleção espanhola, com 18 anos e 237 dias. Também começou a jogar mais cedo, mas pronto, vamos perceber a comparação. O Messi chegou aos 50 gols com 20 anos e 315 dias e o Ronaldo chegou aos 50 gols com 21 anos e 297 dias. Portanto, O não vou dizer- Haaland chegou antes. Não chegou. Com o Ronaldo sim, mas o Ronaldo nos primeiros anos de Manchester não marcava gols. Agora com o Messi, Não? acho que não. Ok. É só para dizer que o Lamine Yamal arrisca-se a sentar na mesa destes dois um bocado sem querer. Porque aquela cabecinha não dá para mais, é assustador que está muito mal aconselhado. Eu acho que é o Mas o novo momento de jogo Neymar. é muito diferenciado aquele rapaz. E Achas que é o novo Neymar? Se for o novo Neymar, que jogadores há Estava a carregar aos 26. olha. Bem, mas é que o Azevedo tem ali um trigger com a palavra Neymar. É um tipo, não, se for o novo Neymar, tem uma grande carreira, como se pá. Pronto, nós sabemos. Nós Tem uma sabemos grande que. carreira, mas não se senta à mesa do Messi e do Ronaldo. Não sabes. como ninguém. Mas o Neymar não senta porque não quis. Mas, pronto, Mas senta logo na segunda mesa a seguir. Senta. Não. Segundo. Foi só para chatear o Eu Pedro. tenho mais algum destaque, guarda. não, só isso. Só Não? o Lamine Yamal. Eu tenho um destaque nacional que é a Académica, que está aí na luta para subir à segunda. Neste momento está em primeiro da fase de promoção, não é? Acho que é assim que se diz, da Liga 3, e portanto era muito interessante ter uma equipa, ter a Briosa de volta. Tenho feito grandes deslocações, não sei se têm visto as imagens da Olha, Académica. esta semana em Coimbra, que isto não é só Médio Oriente. Médio Oriente de Coimbra, toma, ligação Médio Oriente de Coimbra, pega. E portanto fica a minha nota nacional. Internacional não tenho. Pedro Azevedo. Eu não vi mais futebol para além do Braga Sporting e do Benfica Porto, portanto não tenho mesmo nota. Tua nota internacional são as pistas da Serra Nevada. Exatamente. Ora bem. Tem que E ser as honesto. canhas, como é que foi? Caro, não é?
não mais caro do que Portugal. Depende daquilo que recebes, Maia, não é? Não. Rita, Rita. É que cada vez mais noto isso. Nós cá é que estamos a ficar caros, porque na comparação com lá fora já não está a ser assim. Sim, mas normalmente na neve as coisas são muito caras. São um bocado tá. mais caras. Mas Não, não é Dubai, essa olhas brutalidade, esse exagero, essa diferença. No Dubai olhas para um bifezinho, são 200 paus. Não, Mas, mas certo, eu quando digo lá fora estou a comprar aqui o Europa Ocidental. Mas quem come bife no Dubai é porque tem dinheiro para comer bife no Dubai. O bife Ora do bem. Dubai não é do Dubai, agora não há bifes. Né? Eu sei, olha, boa. É de falcão, bife de falcão. Não, isso foi invenção tua, tegas maluco. Certo. Ah, sim. Não Rita tem Silva destaque. Vieira, destaques. Não tenho destaques, eu também não vi nada. Não vi desta semana. Não fizeste jogos? Hã? Não fizeste jogos? Sem ser Fiz o Braga Sporting Ah. e Pensava Olha, por que acaso, foste no Wolverhampton ou no Arsenal. o meu destaque é o Wolverhampton. Posso dizer aqui. Não, agora eu acho que o Wolverhampton vai conseguir manutenção. Vai-se manter na segunda. Não sim. digas de forma envergonhada, Rita. Vai-se bora. manter- Mas aqui vai-se manter- não vai-se com a manter na confiança segunda. que diz Não, no grupo. entretanto o Nes ganhou e acho que entretanto isto já não vai acontecer. Mas era muito giro. Vai-se manter na segunda. É essa a manutenção deles. Vão-se manter na segunda para o ano. Pronto, ficam na segunda. Vai-se manter em É como Inglaterra. com o Tottenham, não é? Exato. Não, o Tottenham não cai. Queria só dar por acaso, queria dar uma nota, que era o quê? Nenhuma. Esqueci. Internacional. Não, esqueci-me. Portanto, olha, fica. Não era Ias-me importante. perguntar qualquer coisa. Poesia. Pois é. Agora olha, ia perguntar, mas É olha, verdade. hei de me lembrar quando tiver a editar isto e pronto. Essas de ansiedade. Essas de Não, ansiedade. não. quando o gajo tem mesmo na ponta da língua e não sai. Mas pronto, olha, fui interrompido pelas vezes, já sabem como é que é. Olha, fica para a semana. Para a semana não estou cá, portanto, desejo-vos um bom episódio. Vou ver o Wimbledon fora. Isso vai ser uma boa experiência. Pá. Vou ver o Wimbledon fora. Pá, confesso que não me lembro o nome da equipa que vou ver, mas é em Londres também. Depois dou novidades. Até lá, subscrevam o canal, malta, deixem nos comentários. Gostava de ler mais discussões sobre Leandro Barreiro, portanto, ficamos atentos. É isso. Parece-vos bem? Podemos ir? Sim. Um abraço, É até para a nóis. semana.